Olá, moçada, tudo bem? Atenção, sementinha, olha aí, ó. Estamos desenrolando o quê? Vírus, beleza? Já falamos um pouquinho sobre HIV, sobre AIDS, tá? Hoje a gente vai observar alguns temas importantes relativos a viroses, tá? E aí, antes de mais nada, a gente precisa desenrolar aqui algumas coisas. Olha aqui, ó. O conceito de agente etiológico, importante para a gente. O conceito de virulência, vias de transmissão e hospedeiro. Gente, não dá para você ir para a prova, não dá para você fazer referência a viroses, bacterioses, protozooses, micoses, verminoses, sem ter isso aqui com você, beleza? Então isso aqui é importantíssimo, atenção, vamos desenrolar esses conceitos aqui para a gente chegar legal lá, ó. Primeiro conceito, agente etiológico. Ó, etiologia, origem. Agente etiológico é o tal do agente causador, aquele que causa a patologia, a doença. Gente, presta atenção aqui no tio Rogério, ó. Atenção, moçada, olha só. O aluno confunde isso aqui. Ele confunde o agente etiológico com o agente transmissor, que no caso aqui é o vetor. Aí o cara pergunta assim, olha, na dengue, que é uma virose, né? Quem é o agente etiológico? Aí o cara fala, o mosquito. Não, o mosquito ele é o vetor, ele é o agente transmissor. O agente etiológico de uma doença é quem causa a doença. Desenrolou isso aí? Beleza. Então vamos lá. O agente etiológico é o agente causador. Show? Mas aí, você fala assim, Rogério, eu estava lendo um texto e o texto falava assim, olha, a virulência do agente tal, a virulência do agente tal. Ora, o conceito de virulência leva o aluno, no primeiro momento, a achar que ele está se referindo o quê? A vírus. Pode se referir a vírus, mas pode se referir a um outro agente patogênico. Eu posso usar o conceito de virulência para quê? Bacterioses, para protozooses, para micose, verminose e, obviamente, para virose. Qual é o conceito para a gente desenrolar aqui, rapidamente, o conceito de virulência? Gente, atenção aqui, ó. Virulência é o poder de causar a infecção. É a capacidade do agente patogênico, patos, doença, olha ali, patologia, é a capacidade do agente patogênico causar a infecção, causar a doença. Então, por exemplo, concorda que dois vírus, tá? Podem ter capacidade de virulência diferente? Podem. Ou seja, eles podem causar gravidade em relação à doença de maneira diferente. Então, olha só, dentro dessa história, nós temos as chamadas vias de transmissão. Então, o agente etiológico é quem causa, a virulência é esse poder de causar o estrago, a doença, mais grave ou menos grave, e a via de transmissão é como esse agente ele vai atingir, por exemplo, o seu hospedeiro. Legal? Preste atenção aqui, ó. Pode ser por contato direto, tá? Ok? Pode ser através de um veículo. E aí, eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó. Não confunda diferentes. Não confunda veículo com vetor. Veículo é o objeto, por exemplo, tá? Um objeto contaminado. Então vamos lá. Se você tem um copo contaminado, você tem um talher contaminado, isso é um veículo. Legal? Tá? Então não tem vida. É um ser, é uma estrutura inanimada. Por quê? O vetor ou transmissor, ele tem vida.
Então você tem como vias de transmissão, tá? Contato direto, o veículo, que é um objeto, por exemplo, um objeto, o ar, respirando aqui, falando, gotículas de saliva, e o vetor, que também eu vou chamar de agente transmissor, tá? Então é isso aqui que, em geral, o aluno que não é desenrolado, enrola, porque ele confunde agente etiológico com agente transmissor. Legal? O agente etiológico é quem causa, o transmissor é quem leva a doença. Então não confunda isso. E o hospedeiro, que é o indivíduo que vai ser parasitado. Desenrolou isso aí, gente? Beleza pura. Agora vem para cá, olha só. Das viroses, nós já falamos sobre o HIV/AIDS, ok? Preste atenção. Você ainda não é o especialista. Porque se você for fazer medicina, aí você vai manjar isso aqui legal. Então, por enquanto, o que é importante para você, para gente? Você desenrolar isso aqui. Olha só, o que foi que eu sublinhei aqui, gente? Ó, via respiratória, vetor, água e alimentos contaminados. O que eu estou mostrando para você? As vias de transmissão. Então você tem que chegar na prova, lá no Enem, por exemplo, sabendo isso aí, ó, tranquilo, desenrolando legal. Então olha só, se eu estou falando de viroses, eu preciso ter em mente quais as viroses, quais as principais viroses que estão diretamente relacionadas com a transmissão via respiratória, através da via respiratória. Então o indivíduo está respirando, o indivíduo está falando, essas gotículas de saliva, gotículas provenientes das vias respiratórias estão sendo expelidas, e é óbvio que um indivíduo que está próximo a ele pode aspirar, respirar essas gotículas e obviamente se contaminar. Legal? Então olha só, isso aqui é uma via de transmissão, tá? Então você tem aqui envolvendo gotículas liberadas pelas vias respiratórias. Você tem gripe, você tem o quê? Catapora, você tem rubéola, sarampo, cachumba. Botei aqui alguns exemplos. Então preste bem atenção. Quando o cara te faz uma pergunta referente a isso aqui, ele quer saber, primeiro, se você entende, se você consegue desenrolar, se essas doenças virais podem ser veiculadas através de gotículas provenientes da saliva, das vias respiratórias, etc. Esse é um ponto. E o segundo ponto que é importante. Você tem que saber como evitar, prevenir. Então, por exemplo, se nós estamos falando do Enem, o caráter cidadania, ele é importante. Então, será que você consegue entender que se a contaminação se dá pela liberação de gotículas de saliva, por exemplo, você, estando afastado, isolando esse paciente, você concorda que você diminui a possibilidade de transmissão da doença? Então, isso é uma medida profilática. Tratar o paciente, óbvio, né? E isolá-lo. Legal? Show de bola. Se nós falarmos em vetor, eu estou falando em agente transmissor. O vetor é aquele animal, por exemplo, que vai trazer para a gente o patógeno. Ora, se eu estou falando de viroses, saca aqui, dengue, febre amarela, dengue, ó, cuidado, né? Volta e meia no verão, ela está aí se apresentando na forma de surtos ou epidemias. E atenção, água e alimentos contaminados, tá? O indivíduo ingeriu a água ou o alimento, contendo o vírus. Por exemplo, poliomielite e da hepatite. Eu botei aqui a hepatite A porque é a forma mais comum. Legal? Beleza? Desenrolou isso aí, gente. Grande abraço, até a próxima.